meus queridos irmãos, sejam bem-vindos ao trilho de liderança da Assembleia de Deus Ministério Graça. Você vai dar início agora a mais um crescimento espiritual. Que bom que você já terminou ou está começando o crescimento espiritual no trilho de liderança. Eu peço a você que leia todas as referências bíblicas para o seu crescimento espiritual. Depois, você vai ser avaliado pelo seu supervisor. Entregue todas as respostas ao seu supervisor e eu tenho certeza que breve o seu crescimento espiritual estará acontecendo. E vamos logo, pois o Senhor Jesus está voltando. Quem sabe você nem vai terminar esse curso e o Senhor Jesus irá voltar. Então, vamos rápido, porque o Senhor Jesus tem pressa e quer você trabalhando na obra do Senhor, na seara do Senhor. Vamos para o nosso crescimento espiritual. E que Deus te abençoe, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Mensagem de número 5, irmãos. Foices enferrujadas, campos vazios. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. A primeira parte dessa mensagem introduziu a visão da colheita. A parte 2 identificou o propósito por trás da visão. A parte 3 dessa mensagem trata com objetificação. Ela apresenta o plano que leva-nos à expectação, ao cumprimento da visão. Esta mensagem ensina as razões de uma colheita pobre. É tão importante saber como não fazer as coisas, assim como saber fazer as coisas. Thomas Edison, um famoso inventor dos Estados Unidos, realizou 1.500 experiências que falharam antes de descobrir a eletricidade. Quando perguntaram sobre essas experiências, ele disse que elas foram importantes porque eu aprendi 1.500 maneiras de não produzir eletricidade. Ele não teve que desperdiçar mais tempo e esforços no futuro em métodos improdutivos. Você não tem que experimentar com a colheita espiritual, irmãos. Deus já identificou a razão da pobre colheita espiritual neste mundo. É importante que você compreenda isso para não desperdiçar os seus esforços espirituais. Este é o assunto desta mensagem. Os próximos 2 capítulos vão dizer a respeito das estratégias da colheita espiritual, princípios que resultam em efetiva colheita espiritual. O capítulo 8 também vai identificar os métodos e ferramentas da colheita espiritual. O princípio C+. Há um importante princípio na palavra de Deus chamado o princípio do C+. Deus deu muitas promessas ao seu povo e muitas delas são baseadas no princípio C+. Deuteronômio 28 é um exemplo desse princípio. Deus prometeu: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Deuteronômio 28, versículo 1. Todo este capítulo, irmãos, ele listam as bênçãos que o povo de Deus experimentariam se servissem a Deus. Entre essas bênçãos se encontram promessas de abundante colheita no mundo natural, versículo 3 e versículo 4. Mas o versículo 15 já começa com uma advertência. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os teus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Entre as maldições de afastar-se dos caminhos do Senhor está a pobre colheita no mundo natural. E esta mensagem, Deuteronômio, ilustra o princípio do C+. As promessas de Deus estão condicionadas à nossa resposta. Paralelos naturais e espirituais. A Bíblia revela princípios que vão resultar em abundantes colheitas no mundo natural. Ela também adverte sobre grãos arruinados e pobres colheitas se esses princípios não forem seguidos.
Esses princípios se aplicam realmente ao semear e colher no mundo natural, mas eles também são paralelos de grandes verdades espirituais. Compreender esses princípios resultarão em uma colheita em termos de alcançar o mundo com a mensagem do Evangelho. Mas aplicar esses princípios em cada área da sua vida também vai resultar em bênçãos de Deus nas áreas financeiras, área material, área física e emocional. Qual é o interesse de Satanás nessa colheita? Satanás tem um interesse especial na colheita espiritual. Jesus disse a Pedro, em Lucas capítulo 22, versículo 31, Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Satanás quer peneirar tudo o que é bom em sua vida, de modo que sobre apenas os prejuízos. Ele não quer que você colha uma colheita espiritual. Para ajudar-lhe a identificar as estratégias que Satanás tem designado para peneirar a sua vida, Deus advertiu sobre as coisas que impedem a colheita espiritual. Para explicar as estratégias para uma colheita efetiva, é necessário eliminar primeiro as coisas que impedem a colheita espiritual em sua vida. Você deve tratar com esses fatores negativos. É como preparar o terreno para plantar no mundo natural. O terreno deve ser cavado, as pedras e espinhos removidos antes de estar pronto para receber a semente. Quais são as razões para uma pobre colheita espiritual? A desobediência à palavra de Deus. A passagem de Deuteronômio 28, já previamente discutida, ilustra uma razão para a pobre colheita espiritual. A desobediência para com a palavra de Deus. Deus prometeu uma colheita abundante se o seu povo observasse seus mandamentos. Mas, se eles não obedecessem, então a colheita pereceria. Em Isaías capítulo 5, Deus compara Israel como uma vinha. Através da desobediência à sua palavra, versículo 12 e 20, eles se tornaram infrutíferos. Quando você desobedece à palavra de Deus, isso resulta em fome. Amós capítulo 8, versículo 11 e 12. Outra razão para uma colheita pobre é esquecer a Deus por não reconhecer seu lugar de direito em sua vida. Isaías 17, versículo 10 e 11. Não é suficiente conhecer sobre Deus. Você deve conhecer a Deus pessoalmente. Você deve aceitar o seu plano de salvação e reconhecê-lo como Senhor total de sua vida. Se você não reconhece o direito de Deus sobre a sua vida, você poderá trabalhar dia e noite e ainda assim não obter nenhuma colheita espiritual. Israel foi um exemplo de um povo que se esqueceu de Deus. Salmo 106, versículo 13 e versículo 21. Por causa disso, Israel sofreu tanto na colheita natural quanto na colheita espiritual. Assim como muitos que se esquecem de Deus nos dias de hoje, em nossa igreja. Israel não reconheceu a razão porque eles estavam experimentando uma pobre colheita. Em Jeremias capítulo 5, versículo 17 e 18. Amós também descreve claramente a razão para uma colheita pobre nos capítulos 4 e 5 de seus escritos. Uma outra razão para a pobre colheita espiritual é uma semeadura inapropriada. Deus adverte a seu povo: não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste e a mercê na vinha. Deuteronômio 22, versículo 9. Portanto, te esqueceste do Deus da tua salvação e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Ainda que faças plantações formosas e plantes mudas de fora, e no dia em que as plantares, as fizeres crescer, e na manhã seguinte as fizeres florescer, ainda assim a colheita voará no dia da tribulação e das dores incuráveis. Isaías 17, versículo 10 e 11. É o que eu tenho visto. As pessoas querem crescer demasiadamente, né? Esquece da palavra de Deus, irmãos. Quando chega a tribulação, é claro o que vai acontecer. Tudo vai voar, tudo vai embora. Pode até conquistar, às vezes conquista carro, conquista casa, conquista um monte de coisa. É quando vem a época da pessoa colher, tudo vai embora. Por quê? Não obedeceu a palavra de Deus. E neste versículo, Deus fala da semente degenerada e de uma colheita que vai voar. Deus diz que eles poderão plantar e haverá um crescimento aparente, mas no tempo da colheita ela será amaldiçoada. E no Novo Testamento chama a semente de a palavra de Deus. O que você semeia em sua vida vai afetar a sua colheita espiritual. Se você semear somente a palavra de Deus, você vai colher uma abundante colheita. Se você considera tradições dos homens
organizações ou denominações mais importantes ou iguais à palavra de Deus, então você tem uma semente degenerada. Muitas pessoas, muitas denominações buscam saudáveis plantas espirituais. Elas têm grandes congregações, maravilhosos edifícios nos quais se reúnem, mas elas têm degenerado a palavra de Deus com suas próprias tradições ou revelações. A colheita espiritual delas é amaldiçoada. É assim que as seitas começam. Elas degeneram a semente da palavra de Deus com suas próprias ideias. No final, a colheita é uma tristeza só. E muitos cristãos têm se arruinado com essas mensagens, com tantas promessas de tantas igrejas enormes. E muitos membros da nossa igreja estão iludidos com isso. A palavra de Deus é a incorruptível semente que traz a colheita do novo nascimento nas vidas de homens e mulheres que se entregam à vontade de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Uma razão da pobre colheita espiritual na vida das pessoas, sabe o que é, irmãos? A indiferença. Provérbios fala de um filho que dorme durante a colheita. O filho que dorme na colheita é filho que envergonha. Provérbios 10, versículo 5. A colheita é tempo de muita ocupação. É a época mais importante, pois se a colheita não for colhida, ela apodrecerá nos campos. Nos tempos bíblicos, no mundo natural, cada membro da família ajudava nos campos durante a colheita. Um filho que passava seu tempo dormindo durante esse período era uma vergonha para a família. Muitos hoje, irmãos, no Ministério Graça tem sido uma vergonha para a família Ministério Graça, porque não tem levado a palavra de Deus, tem tratado esta obra aqui com indiferença. Nós estamos no período mais crucial da colheita espiritual, irmãos. Enquanto nós aproximamos do retorno da volta do Senhor Jesus Cristo, porém, muitos dos filhos de Deus estão dormindo. Eles não se unem ao corpo de Cristo nos campos de colheita. As suas foices estão enferrujadas e os seus campos estão vazios. Provérbios também mostra os resultados de tal descaso com a colheita. Olha o que vai acontecer. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinho, a sua superfície coberta de urtiga e os seus muros de pedra em ruínas. Tendo visto, considerei, vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar ou cochilar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Se você não se lançar na obra de Deus, essa é a mensagem de Deus para a sua vida. Provérbios 24, versículo 30 ao 34. A indiferença com a obra de Deus resulta em ser espiritualmente infrutífero. É por isso que muitos não conseguem ganhar uma vida por ano, estão infrutíferos, porque tratam a obra de Deus neste lugar com indiferença. Jeremias fala de líderes destruindo a colheita por causa também de sua indiferença. Não é só membros, não. Às vezes tem líderes também que tratam a obra de Deus com indiferença. Líderes indiferentes resultam em quê? Em seguidores também indiferentes. Marca uma coisa, se os líderes não vêm, se os pastores não vêm, o que acontece? Os membros também vão seguir a mesma coisa. A visão da colheita espiritual deve ser comunicada por nossos líderes espirituais em primeiro lugar, ou então os campos de colheita ficarão desolados, porque ninguém há que tome isso a peito. Outra questão que tem arruinado a sua vida espiritual, o alto esforço. Você não pode trazer a colheita espiritual pelos seus próprios esforços. Observe os resultados do alto esforço no versículo que segue, Isaías 17, versículo 11. E no dia em que as plantares as fizerem crescer, na manhã seguinte as fizerem florescer, ainda assim a colheita voará no dia da tribulação e das dores incuráveis. As pessoas esquecem, irmãos, que vem o dia da tribulação e o dia de dores. As pessoas esquecem. Vem para a casa de Deus, é abençoada, Deus abençoa, Deus derrama a bênção, baldão de bênção sobre a vida das pessoas, e elas esquecem. Aí daqui a pouco vem o quê? Tribulação na vida deles e dores incuráveis. Aí não aguenta e cai fora da igreja. A primeira mensagem que nós estudamos declarou que a visão que Deus deseja dar não pode ser gerada pelo seu alto esforço. O único meio pela qual ela virá é por eliminar as coisas que impedem a colheita.
e aplicar as estratégias dadas por Deus para realizar esta colheita. Oséias falou de uma colheita pobre, como resultado do alto esforço. Israel confiou em seu próprio caminho e em seus valentes, em Oséias 10, versículo 13. Enquanto você depender de seus meios e seus métodos e seus valentes, você nunca verá a colheita espiritual que Deus tem preparado através desse ministério para a sua vida. Você deve fazer a obra de Deus da maneira de Deus. Outra questão que traz a pobreza espiritual para a vida de uma pessoa são processo reprodutivo amaldiçoado. Um dos resultados da queda do homem em pecado foi que Deus amaldiçoou o processo reprodutivo do mundo natural. Mulheres dão à luz com dores de parto. A terra produz espinhos e abrolhos, e dá muito trabalho fazê-la produzir frutos. Estas maldições sobre o sistema reprodutivo foram resultados de quê? De pecados. No mundo espiritual, quando você está vivendo em pecado, há uma maldição sobre o processo reprodutivo espiritual de sua vida. E somente pela salvação, através do sangue do Senhor Jesus, é que essa maldição pode ser anulada e quebrada. Aqueles que confessam o seu pecado e alcança a misericórdia do Senhor, mas aqueles que encobrem nunca prospera. Você não pode reivindicar as bênçãos da colheita espiritual enquanto você viver sobre a maldição do pecado. Outra questão que traz uma pobre colheita espiritual na sua vida são as preocupações com as circunstâncias. As circunstâncias da vida podem impedir a colheita espiritual em sua vida. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na colheita procure e nada encontra. Provérbios 20, versículo 4. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca vai colher. Eclesiastes 11, versículo 4. Ah não, hoje eu não vou na igreja porque está frio demais. Ah não, hoje eu não vou na igreja porque está calor. Ah não, hoje eu não vou porque meu filho, aconteceu isso com meu filho. Ah, hoje eu não vou porque eu vou arrumar casa. Ah, hoje eu não vou porque eu vou fazer um monte de coisa. Trocentas desculpas. E no mundo natural, se o fazendeiro que está lá plantando, se ele esperar pelas condições perfeitas, ele nunca vai semear e nunca vai colher. A despeito do vento, a despeito da nuvem ou do frio, o fazendeiro deve trabalhar em seu campo dia e noite. No mundo espiritual, se você esperar pelas circunstâncias perfeitas para entrar nos campos de colheita que Deus tem colocado para a sua vida através dessa mensagem, desse ministério, você nunca irá. As circunstâncias da vida, os seus problemas, sua situação financeira, a sua falta de boa educação, tudo deve ser ignorado. Uma outra questão que traz a sua pobreza espiritual é os seus esforços mal dirigidos. Você pode gastar a sua vida toda ocupado com boas obras e nunca fazer a obra de Deus. Isso é esforço espiritual mal dirigido, porque semeia ventos e vão colher tormentas. Não haverá seara, a erva não dará farinha, e se a der, comê-la-ão os estrangeiros. Oséias 8, versículo 7. Há muitas boas obras e causas dignas na vida. As pessoas usarão mal seus talentos e habilidades nessas causas, e se você permitir-lhes fazer assim. Mas, para trazer uma colheita espiritual, boas obras não são suficientes. Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João capítulo 4, versículo 34. A chave da colheita espiritual não é ocupar-se fazendo boas obras, mas é fazer a obra de Deus, do jeito de Deus, aquilo que Deus já tem estabelecido para esta igreja. Os seus esforços espirituais devem ser dirigidos para o seu divino propósito, ou eles serão como semear no vento, o que leva a semente embora e não dá lucro algum. Uma outra questão que vem destruindo a sua semente espiritual é o que? Pestes e doenças. No mundo natural existem pestes e doenças que atacam as plantas e exterminam a colheita. Pestes são coisas que atacam as plantas por fora, tais como percevejos, gafanhotos e ervas daninhas. Doenças atacam as plantas por dentro, destruindo a raiz e o sistema de crescimento. Os crentes também, nesta igreja e em muitas outras igrejas, estão enfrentando pestes e doenças no mundo espiritual. Satanás está atacando por fora, através das circunstâncias da vida, prendendo as pessoas através da ocupação da vida, e também está atacando por dentro, através da mente, e que afeta as suas vontades e as suas emoções.
devido às pestes e doenças. Os fazendeiros, o que eles têm que fazer? É necessário podar as suas videiras. Eles cortam o crescimento que vem de dentro da videira, que roubam o vigor de sua vida. Eles fazem isso para que a videira seja ainda mais frutífera. Isso também é necessário para a nossa vida como cristão, para a sua vida, para que você possa ter um crescimento espiritual. Existem coisas que vêm de dentro de nós, que impedem-nos de sermos frutíferos. Marcos capítulo 7, versículo 15. Deus corta essas coisas para aumentar a nossa frutificação. O capítulo 15 de João fala-nos desse processo. O problema real com as pestes e doenças espirituais não é exatamente as circunstâncias ou o processo do pensamento na mente. O problema está nos poderes espirituais através dessas coisas. Efésios capítulo 6, versículo 12. No mundo natural, as plantas algumas vezes são tratadas com produtos químicos que matam as pestes e curam as doenças. No mundo espiritual, as armaduras de Deus protegem a colheita espiritual em sua vida. Jejum, oração e palavra. Efésios capítulo 6, versículo 13 ao 17. Colheita inapropriada. Isso tem arruinado a sua vida espiritual. Leia atentamente, irmãos, Isaías 28, do versículo 24 ao 28. Colher de forma imprópria vai arruinar os grãos. Existem métodos apropriados para se preparar o terreno e para plantar a semente no mundo natural. Há também diversos métodos de se colher, dependendo do tipo de grão. O endro e o cominho perdem a casca facilmente, de modo que se usa apenas uma vara ou um pau. O cereal requer mais força, então os instrumentos de trilhar devem ser usados. Quando você está colhendo vidas de homens e mulheres para o reino de Deus, alguns virão facilmente ao conhecimento do Senhor, outros exigirão mais esforços para serem colhidos. O modo incorreto de colher pode arruinar os grãos. Muito esforço pode ferir a planta. Pouco esforço pode falhar em recolher os grãos. O mesmo Deus que dá sabedoria para colher no campo natural da colheita, Ele vai providenciar sabedoria para colhermos os grãos espirituais de vidas de homens e mulheres para esta igreja em nome de Jesus. Terreno não cultivado, isso tem arruinado muitas vidas. Se o terreno não foi devidamente preparado, a colheita será pobre. Leia a parábola do semeador em Marcos capítulo 4, versículo 12 ao 20. Mateus 13, do verso 1 ao 23, e Lucas 8, capítulo 4 ao 15. Nessas parábolas, a palavra de Deus é comparada à semente no mundo natural. A palavra é semeada nos corações dos homens e mulheres. Existem coisas que variam nesses relatos, mas não o semeador, a semente ou o método. O que afetou a colheita foi a condição do solo. Alguns solos não estavam cultivados, e sim cheios de pedras, espinhos e ervas daninhas, tais como o cuidado com as coisas do mundo, as riquezas e as cobiças pelas coisas mundanas. A colheita nestes solos não cultivados vai ser sempre pobre. Irmãos, cuidado com o entretenimento deste mundo, irmãos, em nome de Jesus. Você tem que crescer sim, irmãos, financeiramente, mas você está sendo arruinado espiritualmente. Mas algumas das sementes foram semeadas em solos bons, o que representa o quê? Corações espiritualmente preparados para receber a mensagem da palavra de Deus. O resultado é uma abundante colheita espiritual. Quantos, irmãos, já entraram nos ceifeiros? O seu coração não estava preparado para receber a palavra que existe no ceifeiro e não aguentou e saiu fora. A semente da palavra de Deus semeada em solo fértil vai trazer uma grande colheita. Algumas pessoas são receptivas ao evangelho, enquanto outras são resistentes. Se você não está experimentando a colheita espiritual em sua vida, talvez o seu solo não está cultivado, e isso é um grande problema. Ele deve ser apropriadamente preparado. O profeta Oséias declarou que ele ordenou em Oséias capítulo 10, versículo 12 e 13: semeais para vós outros em justiça, ceifais segundo a misericórdia, arai o campo de poço, porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre nós. Irmãos, é tempo de buscar o Senhor. Um solo não cultivado, se a sua vida espiritual não estiver cultivada, isso vai representar o que? Um terreno injusto, sujo. Oséias diz que o povo de Deus tem colhido perversidade,
porque ele tem arado maldade no terreno espiritual de suas vidas. E a maldade semeada nos terrenos espirituais de vidas de pessoas, de homens e mulheres, irmãos e irmãs, resulta numa colheita de iniquidade que inclui o quê? O que nós temos visto? Contendas. Provérbios capítulo 6, versículo 12 ou 14. Quantos irmãos não ficam vivendo dentro da igreja com contendas? Iniquidades. Provérbios 22, versículo 8 e Jó capítulo 4, versículo 8. Rivalidades, irmãos. Provérbios 16, 28. E carne. Gálatas 6, versículo 7 e 8. Contenda em casa, contenda na família, iniquidade. As pessoas estão cometendo pecado no olhar, na internet, no WhatsApp, no Facebook, na televisão. Rivalidades, uma rivalidade entre vizinhos, entre parentes, rivalidade entre irmãos, entre obreiros, um querendo subir na cabeça do outro. Rivalidade na carnalidade também, irmãos. Carnalidade, muita carne. Para assegurar a colheita espiritual adequada, você deve arar o terreno espiritual da sua própria vida e remover esses obstáculos. Como Osés recomendou, nós devemos buscar ao Senhor até que Ele venha e chova a justiça sobre nós. Outra questão que traz uma pobreza espiritual na sua vida espiritual é o que? Fundamentos injustos. Quando houve uma colheita pobre no mundo natural, o profeta Ageu disse ao povo de Deus para examinar os seus caminhos. Tendes semeados muitos e colhido pouco. Considerai os vossos passados. Esperaste muito e eis que veio a ser pouco. Ageu capítulo 1, versículos 6 e 7, versículo 9. O povo de Deus tinha semeado muito, mas a colheita foi pouca. Ageu disse-lhes que eles deveriam reconstruir, tanto no mundo espiritual como no natural, para terem uma boa colheita. Por que construir é necessário, irmãos? No mundo natural, Israel tinha esquecido da casa de Deus e enfatizava a construção de suas próprias casas. Eles tinham colocado seus próprios interesses acima dos mandamentos de Deus. Quantos não estão esquecendo da obra de Deus nesse ministério e querem ter grandes colheitas espirituais? São pessoas frias, pessoas tristes, que às vezes ficam sorrindo por fora, mas por dentro está triste. O lar dessa pessoa é uma mentira, a família dessa pessoa é uma mentira, está vivendo uma mentira de fachada no relacionamento. Quanto tempo você não tem relação com a sua esposa, com o esposo, não está ali tendo um relacionamento perfeito com os filhos? No mundo espiritual, o fundamento de sua vida está errado. Você tem semeado e você tem colhido pouco, porque as suas mãos estão impuras. Ageu capítulo 2, versículo 14. Uma obra, irmãos, ou sacrifício certo, oferecido por mãos imundas, não é aceitável. É por isso que muitos pegam a obra e não aguentam o peso da obra. Porque querem fazer a obra de Deus nesse ministério, mas lá fora, o problema é lá fora, dentro da casa dele, lá no trabalho, aonde a pessoa está, nas esquinas, principalmente nas esquinas, né? Não tem sido corretamente, o fundamento está errado. E Deus fala a mesma coisa que ele disse para Israel, em Jeremias capítulo 2, versículo 21. Eu mesmo te plantei como uma vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava? O Senhor começa a perguntar. Ele planta as pessoas na casa dele, irmãos, como coisa excelente. E daqui a pouco o irmão está virando as costas, está juntando as coisinhas e está metendo o pé, está indo embora, porque não aguenta a obra de Deus, porque a sua vida espiritual está errada. Por causa do seu fundamento espiritual incorreto, Deus amaldiçoa a sua colheita. Você não consegue colher nada nesse ministério. A palavra de Deus, uma versão inglesa, declara que os resultados da injustiça foi o quê? Que tudo que eles fizeram deu errado. Tudo que você está fazendo dá errado? Está errado, meu irmão. Seus fundamentos estão errados. Ageu disse ao povo de Deus que os fundamentos do templo do Senhor deveriam ser relançados. Quantas vezes nós temos falado, irmãos, vamos reconstruir a casa de Deus, a obra de Deus está precisando, irmãos. Ele disse que eles reconstruísse tanto no mundo natural quanto espiritual, e Deus iria abençoá-los. Em Ageu capítulo 2, leia a palavra de Deus, Ageu capítulo 2, versículo 18 e 19. Desde o dia em que Israel começou a reconstruir o templo no mundo natural e os fundamentos da justiça no mundo espiritual, Deus começou a abençoá-los. O resultado foi abundante colheita em ambos os mundos. Desde o dia que você reedificar os seus fundamentos da sua vida em justiça, desse dia em diante, Deus vai começar a abençoar você também.
você vai começar a colher abundantemente em cada área de sua vida. Não esqueça da casa de Deus. Nós podemos ver que o fundamento apropriado que traz uma abundante colheita é o quê? É você ser edificado sobre uma rocha que não pode se remover. E esta rocha é Jesus Cristo. Muitos estão vindo sendo fundados sobre pastores. Ah, não, eu vou lá porque o pastor é isso, eu vou lá porque a missionária é isso, eu vou lá porque a igreja é isso, faz isso. Não vem fundado nisso, vem fundamentado em Cristo Jesus. O fundamento, ele é baseado na justiça. É um bom fundamento, ele é um fundamento eterno, ele é baseado na palavra de Deus. O fundamento permanece sobre dois princípios básicos, irmãos. Homens redimidos, o Senhor conhece os que são seus, irmãos. E vivendo vidas redimidas, aquele que confessa o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. É por isso que muitos têm caído. Esse é o fundamento apropriado para uma excelente colheita espiritual. Uma outra questão também que tem arruinado talvez a obra de Deus são poucos trabalhadores. Se há poucos trabalhadores nos campos de colheita, a colheita vai ser pobre, irmãos. A colheita vai apodrecer antes de ser colhida. E a minha preocupação para esta igreja tem sido esta. Existem muitos irmãos que já deveriam estar junto com o seu pastor colhendo, mas não fica esperando do outro. Ah, não, eu não vou no culto porque se eu soubesse eu nem ia lá naquele culto. Ah, fulana não está lá, a missionária não está lá, o pastor não está lá. Quem é você, irmão? Quem é você, minha irmã? Você não pode fazer a obra de Deus? É por isso que os resultados têm sido incorretos. Existem poucos trabalhadores na casa de Deus. Então a seara vai ser pobre mesmo. Nossa, mas veio tantas pessoas na rede de mulheres. É claro, você não está trabalhando. Nossa, mas tem tantas pessoas na rede de jovens, na rede de homens, na rede de crianças. É claro que vai ter. Você é um excelente trabalhador, estou dizendo isso. Deus te chamou, mas você não quer reconhecer que o Senhor pode te usar. Você tem medo da obra de Deus, os seus fundamentos estão errados. Os resultados, o quê? As coisas que impedem a colheita e trazem resultados trágicos no mundo espiritual. No mundo natural, a colheita pobre resulta em tristeza, irmãos. No mundo espiritual, a colheita pobre, ela vai resultar na perda de alegria e de regozijo. Tem pessoas tristes, tem pessoas sem regozijo. Se nós maravilhamos porque não há alegria em nossa vida, se nós questionamos por que o cântico e as vitórias fugiram de nossas igrejas, isso é o resultado de quê? De pobre colheita espiritual. Mas o que nós podemos fazer para mudar isso? Nós temos identificado os fatores que impedem a colheita espiritual. Nós temos descoberto quais são as razões para a falta de alegria, de vitórias espirituais, crescimentos espirituais, para que a sua vida possa ser frutífera na casa de Deus. O que você pode fazer para reverter o ciclo de pobreza espiritual, de rendimento pobre espiritualmente falando, e trazer uma abundante colheita espiritual para a sua vida? O que você pode fazer? Quando a colheita natural foi pobre em Israel, Joel, falando por Deus, disse ao povo de Deus: esta é a mesma mensagem que eu quero trazer para esta igreja, para você, meu irmão, Ministério Graça, para você, meu irmão, que está chegando hoje. Joel capítulo 2, versículo 12 e 13: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com que? Com jejum, com choro, com planto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Você deve converter-se a Deus em arrependimento por causa da sua desobediência à palavra de Deus, o descaso para com a colheita espiritual de Deus nesse ministério. Você deve pedir a Deus para remover as pestes, as doenças espirituais que têm impedido a sua frutificação. Você deve arrepender-se do seu alto esforço, querendo fazer do seu jeito. Não, pastor, manda fazer assim, mas eu vou fazer de outro jeito. Você deve pedir para Deus, para Ele dirigir o seu alto esforço para o cumprimento do propósito de Deus para as nações do mundo. Você tem que arar esse terreno da sua vida espiritual que não está sendo cultivado e reconstruir os fundamentos da sua vida espiritual em justiça. Joel aconselhou aos líderes espirituais do Ministério Graça para se arrependerem e convocar um jejum. Se você é um líder cristão nesta igreja e nós não temos ceifado a colheita espiritual, nós temos que fazer um seguinte passo: vamos convocar toda a igreja, todos os membros da igreja. Vamos nos apresentar perante Deus com jejum e arrependimento. Vamos pedir a Deus para dar a nós uma visão de uma abundante colheita espiritual.
então nós vamos nos unir para um propósito do cumprimento desta visão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.